O que eu vou falar nesse vídeo não pode ser considerado como uma verdade absoluta sobre o tema, porque são considerações minhas que, depois de mais de 10 anos de experiência, eu trago para vocês para contribuir para a reflexão e para a tomada de decisões. Bom, o tema ele já é polêmico por natureza. Um advogado ser especialista numa área desde o começo ou começar sendo generalista, o que seria a melhor opção? Bom, não existe exatamente uma melhor opção. Existem reflexões para serem feitas. Por exemplo, se você já tem uma área definida de atuação, durante a faculdade já trabalhou nesse setor, já teve seus estágios, já estudou muito, fez o trabalho de conclusão de curso já nessa área, já focado em atuar nessa área, o que te falta no começo é a experiência de atuar na área, né? Então, talvez uma opção seja começar sendo especialista, porém trabalhando como associado em algum escritório, ou até como empregado mesmo, né, colaborador, carteira assinada. Porque aí você vai ver a dinâmica de um escritório de advocacia que trabalha naquela área, né? Por mais estágio que você tenha feito, você não assumiu responsabilidades como advogado. Então, ser especialista desde o começo requer algum suporte de alguma forma, porque você não tem a experiência para trabalhar na área. E a advocacia, por mais que a gente faça o curso de direito, passe na prova da OAB e tudo mais, é algo que você aprende com o tempo. Não existe alguém que já sai da faculdade formado em advocacia, pronto como advogado. Porque a advocacia, ela é o exercício de uma profissão, ela é um exercício de um negócio. O teu escritório, ele é uma empresa. E gerenciar uma empresa requer muito mais do que os conhecimentos que você teve na faculdade, né? Requer um espírito empreendedor, requer um conhecimento do mercado, uma análise de clientes, uma prática, né? E que você pode ter de algumas outras formas que não já começando num escritório. Já se você sai da faculdade com a intenção já de advogar por conta própria, hoje eu acredito que a melhor opção para quem sai da faculdade já querendo advogar, talvez tendo alguns clientes, enfim, né, geralmente família, amigos, o network que já construiu, é o escritório virtual, porque daí tu não precisa ter uma estrutura física, tu não vai ter um comprometimento mensal financeiro, que a gente logo de saída quase sempre, né, não acontece assim para te ter uma responsabilidade financeira tão grande, mas o escritório virtual hoje, ele te propicia uma atuação muito boa, né, e aí tem várias opções de estruturas virtuais que a gente pode construir, se posicionar no mercado, se posicionar nas redes sociais, nas plataformas especializadas, e aí começar a advogar. E nesse sentido, talvez a tua ideia seja ser um pouco mais generalista, pegar vários nichos do mercado de advocacia, né? Fazer um pouco de família, fazer um pouco de consumidor, um pouco de trabalhista, e até para entender qual área que você vai atuar. A questão de ser generalista no começo, por um lado, ela acaba sendo necessária para quem ainda não definiu uma área de atuação, mas ela também traz consequências a longo prazo. E é isso que você precisa pensar quando você abre um escritório de advocacia. Que tudo que você faz, seja ele virtual ou não, que tudo que você faz é para longo prazo, né? Então, por exemplo, hoje, você abre o teu escritório e não define um setor, uma área exclusiva para atuação, você vai pegar mais de um tipo de ação, de um tipo de processo ou de atuação extrajudicial, e você tem que saber que você vai ter que finalizar aquilo, nem que seja daqui 5 anos, 10 anos, né? Eu tenho processos hoje que começaram quando eu comecei na advocacia. Eu ainda tenho eles, processos judiciais muito morosos e tal. Então, e aí você vai ter que suportar essa carga. Você começa como generalista e especializa numa área, mas ainda vai ter aquele passado para resolver, né? Então, o ser generalista no começo tem que ser também pensado, porque uma das ideias erradas que eu acho que se coloca é que quando você, eu vou atuar em qualquer área, não preciso me programar.
eu não preciso me planejar para minha advocacia. Aí é que você precisa se planejar ainda mais, né? Se você está planejando hoje ser generalista, né, pegar mais de um setor, de uma área, trabalhar, né, em mais de uma especialidade e depois ir focando numa especialidade, você tem que fazer esse planejamento de foco, daqui quanto tempo, como que vai ser, o que eu vou fazer com os casos que não são dessa área, porque esses casos que não são dessa área vão atrair outros clientes daquela área específica. E aí, o que você vai fazer? Aí a gente propõe, eu sugiro, né, algumas parcerias, né, que é o que eu construí hoje. São várias parcerias em diversas áreas, até direito médico, que às vezes um cliente vem pelo assunto que eu trato, direito empresarial, tudo, e tem problemas de outras áreas. E aí você tem colegas que você forma parceria, e esses clientes, eles são tratados daí por especialistas daquela área. Então, é uma forma de tu começar generalista e se especializando, mas tratar daquela estrutura que ficou do passado, né? Então, tanto ser especialista quanto generalista requer um planejamento, requer um pensamento empreendedor, né, de estrutura de escritório, quais são as estruturas que tu forma, né, e eu tenho aí conteúdo, alguns vídeos que falam especificamente sobre isso, né, quais as estruturas que você precisa construir para o escritório, mas enfim, a decisão entre ser generalista e especialista vai depender muito de você. Agora, quando a gente opta por ser generalista e vai empurrando aquilo com a barriga, né, porque pode vir um processo bom de qualquer uma das áreas, pode vir uma ação boa, pode vir um inventário grande, né? Enfim, eu posso enriquecer em alguma dessas áreas. Lembre que uma das conclusões que eu tiro, né, de todas essas experiências que eu já tive, é que quando a gente se mantém no generalismo, os clientes, eles não são o melhor de cada área que você atua. Deu para entender? Quando você é especialista num assunto, você consegue se projetar, você consegue se posicionar no mercado de forma que os melhores clientes, os melhores trabalhos vêm para ti. Quando você fica na área generalista, que você atende mais de uma área, que você acaba atuando em direito de família, direito do consumidor, direito do trabalho, né, direito tributário, direito contratual, e ali você vai, né, cada hora você tem que mudar uma chavezinha dentro do cérebro para pensar diferente e atuar de forma diferente, você não vai atender, você não vai captar, você não vai chamar atenção, você não vai atrair os melhores clientes de cada área. E aí aquela ideia de que eu não fechando portas, né, no decorrer da minha carreira, eu não fechar as portas para as outras áreas, em algum momento o melhor cliente vai surgir daquela área, não vai acontecer. Ou, melhor dizendo, né, porque no direito nunca tudo com muita certeza, geralmente, quase sempre, não vai ser o melhor cliente que você vai ter. Então, eu acredito, a minha análise é de que atuar de forma mais generalista, ela precisa ser por um período de tempo determinado, dentro de um planejamento maior, né? Que dali um tempo você vai se especializar na área e daí sim você vai decidir em qual área você consegue atuar melhor. E por favor, não decida a área achando que aquela área é a que é a mais lucrativa, porque isso não existe. Você pode atuar em qualquer área do direito, se você for bom no que você faz, você vai atrair os melhores clientes e aquela área vai ser lucrativa para ti. Mas você tem que ser bom naquilo e não só bom, você tem que se posicionar definitivamente, abrindo mão das outras áreas para atender os melhores clientes daquela área que você escolheu. A atuação em mais de uma área, ela te permite talvez ter um maior número de clientes. Mas, como eu disse, clientes não do melhor escalão, não dos produtos mais caros, não dos serviços mais caros daquelas áreas. Já quando você parte para a especialização
você, dentro do seu plano, atuou em diversas áreas e partiu para especialização, ou já saiu da faculdade focado naquela especialidade, você vai ter menos clientes e um maior rendimento, porque o teu trabalho vai ser de maior valor, você vai conseguir agregar mais valor àquela especialidade que você escolheu atuar. E escolher atuar não significa você ter mestrado, doutorado, MBA, grandes cursos, 10 anos a mais de estudo depois da faculdade. Significa você criar soluções melhores ou soluções mais adequadas, mais personalizadas para aquela área. Entendeu a diferença? Quando você decide se especializar, você tem um pouco de experiência, você tem um pouco de conhecimento, mas o que faz o teu diferencial, o que faz tu se diferenciar naquele setor, não é o teu currículo extenso, mas é a solução que tu traz para o teu cliente. Isso é ser especialista, é tu te especializar em solucionar problemas daquela área. Eu decidi me especializar em solucionar problemas da área de direito empresarial. E por que a gente tem aquela falsa ideia de que nós sempre somos um pouco generalistas? Porque nós temos uma formação assim. Nós fizemos a faculdade de Direito. Então, por eu ser especializada na área de direito empresarial, com foco em micro e pequenas empresas, no setor extrajudicial, ou seja, eu trabalho em estruturação de negócios, como é que eu cheguei até aqui? Eu, desde que eu me formei, eu gosto de trabalhar com contratos, acordos, tudo que for termo finalizado, a produção desses documentos que reúne, né, as decisões entre as partes, as obrigações entre as partes, enfim, acordos, contratos, aí eu fui para a área de regulamentos internos, acordo entre sócios, né, todas essas documentações. É uma área que sempre me chamou muita atenção. O meu primeiro contrato foi um contrato de namoro, então não era da área de direito empresarial, mas já era um contrato diferente, né, que teve sim uma liberdade nas cláusulas, enfim. No final da minha faculdade, me interessei muito por direito do trabalho, mais voltado para a empresa do que para o empregado. E atuei durante 7 anos, depois de formada, 7 anos na área de direito do consumidor, para uma multinacional. Então, eram 3 áreas: contratos, né, acordos, enfim, direito do consumidor e direito trabalhista. E aí, não, mas eu sou advogada empresarial, eu gosto de advogar para a empresa. E algumas pessoas me disseram, não dá para atuar em consumidor e trabalho e contratos. E aí, o que eu criei? Né? O que eu criei? Não, isso já existe, né, gente? Mas o que eu concluí sobre isso? Que a estruturação de negócios, em especial as micro e pequenas empresas, elas trabalham basicamente sobre esses 3 pilares. E aí, quando tu pega os princípios de cada um desses direitos e vai para dentro de uma empresa estruturar ela, eles não são conflitantes. Eu não estou sendo generalista. Na verdade, eu tenho um ponto em comum, que é a estrutura da empresa. Então, dentro dessa estrutura, eu tive que estudar um pouco para ler documentos contábeis, para administração, da gestão, né? O curso de MBA, ele ajuda muito em gestão empresarial. Então, eu criei essa forma de atuação baseado em 3 direitos, 3 áreas do direito que, para mim, fazem muito sentido trabalharem juntos dentro de uma empresa. Porque dentro da empresa, a estrutura de uma empresa, se você for observar, onde pode dar os maiores problemas e que pode levar uma empresa à falência, que pode desestruturar uma empresa? É a questão trabalhista, é a questão do consumidor e são as relações contratuais que aquela empresa faz, os acordos, enfim. Então, se eu consigo uni-las num ponto que é a estrutura da empresa, eu trabalho com os princípios desses direitos. E os princípios, eles não são tão numerosos assim. Então, eu não sou especialista em compliance trabalhista. Eu sei os fundamentos trabalhistas que eu tenho que agregar na estrutura da empresa, enraizar naquela estrutura empresarial, transformar aquilo ali em cultura organizacional, né? E se reflete diretamente no direito do consumidor.
Porque se eu tenho trabalhadores, colaboradores engajados dentro de uma empresa, se a empresa para qual a cliente, ela cumpre todas as leis trabalhistas, ou seja, eu não vou para um litígio, eu não vou litigar sobre direito trabalhista, eu vou fazer a estrutura desse direito trabalhista, certamente vai refletir no direito consumidor. E quando a gente fala em contratos, a gente fala em contratos com todas essas pessoas, com os trabalhadores, com os consumidores, com os fornecedores, com os parceiros, até com o próprio poder público, né? Porque quando a gente vai na estrutura, a gente também acaba, junto com a contabilidade e com a administração, fazendo um princípio de planejamento tributário, porque o planejamento tributário mesmo precisa de um especialista, né? Que geralmente é chamado para atuar na área, né? Se a estrutura vai ficando um pouco mais complexa, isso vai sendo necessário, assim como compliance trabalhista. Se for necessário fazer uma estrutura, uma ação de compliance, certamente chama-se um especialista da área, mas a minha especialidade é fazer essa estrutura acontecer. De uma forma que nem precise, talvez, chamar todos esses especialistas, né? Porque na raiz já vai estar baseado em princípios, né? Em uma segurança jurídica, e aí eu trabalho muito com equilíbrio, ou seja, se eu for para qualquer área de dentro da empresa, eu vou primar pelo equilíbrio naquela relação que está acontecendo ali. Porque se ela for equilibrada, ela vai ter menos riscos de ser anulada, de ser contestada em juízo, enfim. Então, a minha forma de eu me especializar acabou reunindo mais de uma área do direito, mas não no sentido de atuar profundamente em cada uma, no sentido de que eu tenho um ponto comum entre elas, que é a estruturação de negócios. E aí, quando a gente pensa dessa forma, eu passo a resolver problemas de uma forma diferente, eu passo a propor soluções para o meu cliente que ele não tinha nem imaginado que poderia vir de um advogado, né? Então, a minha especialidade acabou sendo construída a partir de 3 ramos do direito. Então, se especializar para atender o cliente não significa abrir mão de todas as outras áreas do direito, né? Significa você ver qual é o tipo de problema que você vai solucionar para aquele cliente. E é essa a tua especialidade, o tipo de solução que tu traz. E aí, necessariamente, você vai ter que abrir mão do resto. E abrindo mão do resto, talvez você tenha clientes no teu escritório que sejam de outras áreas, que você acabou, né, trabalhando em algum momento, que ainda tem que concluir o trabalho, concluir processos, enfim. Bom, uma sugestão que eu dou é fazer parcerias com outros colegas. É difícil fazer parceria? É difícil fazer parceria, porque nem todo advogado, principalmente alguns advogados com uma formação mais clássica, eles têm essa predisposição, né? Em fazer a parceria e respeitar que o cliente é teu, né? Respeitar, né, essa divisão de honorários que tem que acontecer, enfim. Não é fácil, mas cada vez tem mais pessoas dispostas, né, a formar essas parcerias. Então, sobre esse assunto de generalista versus especialista, não estou criticando nenhum, porque na verdade a gente acaba se formando generalista mesmo, né? Mas eu acredito que o planejamento, né? O planejamento, mesmo você optando por ser generalista no início da carreira, o teu planejamento a longo prazo de sair desse generalismo e passar para a especialidade, para poder atuar de uma forma melhor, mais consistente e ter clientes melhores, tratar de assuntos mais complexos daquela área, enfim, é o que realmente vai te trazer uma advocacia próspera, né? Um sucesso na advocacia, né? Porque senão você vai ficar naquela competição naquele monte de área, você vai acabar tendo cada vez mais concorrentes e concorrentes mais fortes porque são especializados naquela área, certo, gente? Então, o que eu tinha para falar sobre isso são essas as minhas considerações e você está pronto então para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tua tela.